Bom pessoal, beleza? Meu nome é Marlon Ferreira. Esse é meu primeiro vídeo. Não sei se vou dar continuidade ao canal ou não. Eu estou fazendo esse primeiro vídeo porque assim, como vocês podem ver, eu estou com um esquema aqui na tela. E esse esquema inicialmente eu consegui com o meu amigo Pico, né? Aí do canal Pico. Me ajudou bastante com essa carga. E esse aqui é o primeiro modelo, que foi a carga que eu peguei com ele, né? O primeiro projeto que eu peguei inicialmente com ele. E ele me ajudou bastante, tirou bastante minhas dúvidas. Nesse projeto aqui usa-se um, um transistor, aqui o Q1 é o BD135 e o Q2 é o chip 58, né? Conversando com o Pico, ele me indicou que poderia utilizar no Q2 o chip 35, que também é um ótimo transistor. E enfim, resumir um pouco a história, eu fiz essa fonte, usei durante alguns meses, é muito boa, por sinal, ficou bem legal mesmo o projeto. Só que aí eu tive a necessidade de trocar esse transistor aqui pelo mais potente. E tipo, ele já é bem potente. Então surgiu a ideia de utilizar dois transistores. De como montar esse com dois transistores. E segundo o que ele me indicou, eu cheguei, né, junto com ele, eu cheguei a um projeto que seria, deixa eu pegar bem aqui, seria esse projeto aqui. Segundo a dica que ele me passou, foi montado dessa maneira, dois chips, duas resistências ligado lateral em série com os transistores, dessa maneira aqui. Acredito que não é segredo para ninguém, né, esse esquema. Até aí tudo bem. Eu montei esse esquema rapidamente em protoboard, funcionou bem. Claro que eu não pude forçar muito por causa da protoboard, mas funcionou bem. Depois disso, eu tive uma necessidade de fazer algumas alterações nesse projeto, né, e montar a placa. Então ficou no seguinte, deixa eu ver aqui, ficou dessa maneira o esquema, a alteração do esquema completo para que eu pudesse montar a PCB. Tem a parte de entrada do trafo, a retificação, um capacitor eletrolítico, o 7812, né, para fazer a alimentação do circuito com todos os seus capacitores de filtro, LED de indicação e todo o restante do circuito. Aqui tem um potenciômetro de 500 R, né, 500 ohms, e junto em série com um resistor de 1K. Até aí tudo bem, o drive fica por conta sendo o BD135. Aqui as duas saídas para a base de cada um dos tipos. Inicialmente eu achei que houvesse a necessidade de colocar resistências aqui, né? Mas tirei a dúvida novamente com o amigo Pico lá e ele falou que não precisava porque os tipo 35 eles têm base para até 5 amperes, né? Então aqui nunca vai passar 5 amperes, então não precisava de resistência. Enfim, eu montei esse circuito aqui, fiz a PCB. Tá aqui o layout em 3D da PCB e montei essa PCB. Fiz o projeto, montei. Outro detalhe aqui nessa parte aqui da de potência, eu fiz ela em duas partes, que eu fiz ela dessa seguinte maneira. As minhas resistências, elas são resistências de 50 watts, aquelas resistências bem grandes. Eu sei que é um exagero usar uma resistência de 50 watts, sendo que duas de 5 seria o suficiente, ou talvez duas de 15. Duas de 5 seria o suficiente, certeza, 10 watts. Mas aí eu montei da seguinte maneira, quem não tiver a resistência de 0,1, poderia utilizar duas de 22, por exemplo, né? Por 5 watts. E quem tiver, por exemplo, uma única resistência de 0R1 por 10, pode utilizar. Quem tiver daqui para cá, quem tiver uma resistência de 0R1 por 15, pode usar daqui para cá.
E quem não tiver uma resistência de valor alto, né, de potência alta, pode usar duas menores aqui de 5 watts cada uma. Então eu montei nesse esquema para ficar mais fácil de utilizar, né? Mesmo que você não tiver a resistência referente, mas você pode dar um jeito de utilizar. E isso assim serve por dois transistores. Outra informação, como as placas são divididas em duas, né, elas têm conexões, elas têm conectores para juntar uma com a outra, alguns pontos. Por exemplo, aqui ó, conector 02, ele é ligado diretamente aqui ó, conector 02. Então, como se eu fizer a PCB, vai conectar conector 02 com conector 02. Conector 01, conector 01. Na verdade, conector 01 é aqui no cantinho, bem aqui em cima. Aqui nessa parte aqui são a entrada positiva da fonte que você vai testar e a entrada negativa da fonte que você vai testar. Outra coisa, aqui conector 03, por exemplo, ele é o terra, né? O terra daqui é conectado com o terra daqui, então o conector 03 é conectado diretamente aqui. Aqui o potenciômetro de 50R, né? No meu caso eu uso o multivolta, que fica excelente, você tem um ajuste fino bem preciso, né? Então não vou falar muito sobre como foi montada a placa, né? Então é isso, né? Aí daí o meu projeto ele funcionou bem, muito bem. Fiz a plaquinha, montei, funcionou bem. Só que teve um detalhe. O meu dissipador de calor ele não é muito grande, né? Tá aí a foto para você dar uma olhada. Ele é um pouco pequeno porque a minha carcaça é um pouco pequena, né? A caixa que eu estou botando é pequena de estabilizador. Então eu não posso botar muito grande porque não tem espaço. Então surgiu a necessidade de eu fazer um projeto que eu tivesse como controlar a temperatura, porque por exemplo, eu estou com ela aberta, eu boto a mão de vez em quando e vejo como é que está a temperatura, né, do dissipador, mas depois que ela estiver fechada eu não tenho como verificar isso, né? Então eu queria um circuito que ele fizesse isso para mim, que ele olhasse quando a temperatura estivesse muito alta e me avisasse. Então eu peguei esse projeto aqui, né, depois que eu já tinha feito a PCB, mas eu peguei esse circuito e alterei, né, eu alterei para esse aqui. Se você observar, praticamente não alterou em nada, somente aqui, ó, onde era colocada a resistência de 1K, eu coloquei dois conectorzinhos. Se você ver a PCB, vai estar praticamente a mesma coisa, né? Aqui não alterou em nada esse circuito lá daqui, só esse aqui. Deixa eu tirar os componentes. Pronto, bem aqui tinha uma resistência, bem nesse localzinho aqui, daqui para cá, né? Eu coloquei um conector aqui e um conector aqui. Eles têm as referências deles aqui embaixo, ó, 04, 05. E esse conector 04, 05 ele vai ligado nessa placa aqui, né? Deixa eu pegar bem aqui, nesse circuito aqui. Esse aqui é o circuito simples que eu usei para fazer o sistema de proteção. Ele é montado da seguinte maneira, depois eu volto a explicar lá o esquema da placa. Ele é montado da seguinte maneira, trabalha com 12 volts, né? Entra 12 volts aqui, tem uma resistência de 10K, ligado ao NTC de 10K. O meu NTC, eu sucateei ele de uma bateria, essas baterias de notebook. Vou colocar a imagem para você dar uma olhada também, tá aí a imagem para você olhar. Esse tipo de NTC eu peguei de notebook, da bateria de notebook, bateria estragada, eu abri, tirei as células e aproveitei o NTC. E ele é colocado assim, como um divisor de tensão, e fica dessa maneira. Ó, quando a temperatura aumenta, a resistência baixa e ele deixa passar mais terra, consequentemente ele diminui o valor da energia que tiver aqui. No caso, como era para ser 10 por 10, dividido por 12, era para estar 6, né? Mas conforme a temperatura altera, esse valor aqui ele diminui, né? Ele sempre cai. Quanto mais terra ficar aqui, menor o valor. Então funciona da seguinte maneira. Aqui eu estabeleço um valor X, por exemplo, se aqui tiver 5 volts, quando aqui baixar para 4,99, ele vai acionar esse primeiro LED. Se aqui tiver 3 volts e aqui tiver 4, o LED acende.
Isso serve para o mesmo pro outro circuito aqui atrás. Se aqui tiver 3 e aqui tiver 5, ele aciona, né, a saída. Então funciona dessa maneira. A temperatura vai aumentando, a resistência cai e esse valor aqui ele altera, né? Então você ajusta aqui e ajusta aqui. Aqui ajusta o que? Aqui ajusta um LED de alerta, um LED amarelo ou laranja, não sei, você escolhe. E você coloca, tipo, a minha, por exemplo, a ideia é colocar 60 graus. Então eu ajusto esse potenciômetro aqui para 60 graus. A ideia é fazer o seguinte, coloca o circuito lá no dissipador de calor, deixo ele esquentar, uso um teste ou alguma outra ferramenta para medir a temperatura. E quando chegar a 60 graus eu vejo qual é o valor que vai estar aqui. Se tiver 3 volts, então eu coloco 3 volts aqui. Então assim que aqui fica abaixo de 3 volts, esse LED vai acender. Então eu sei que já está com 60 graus. Assim serve para cá. Faço o mesmo tipo de ajuste, né? Faço a medição de qual o valor que vai estar aqui, a temperatura que eu quero. Por exemplo, 70 graus é uma temperatura boa para desligar o projeto. Então eu vejo qual que é o valor de voltagem que está aqui a 70 graus e coloco esse mesmo valor aqui. Então toda vez que esse valor ficar mais baixo do que o que está aqui, ele aciona. E assim seguindo o projeto. Quando esse segundo aqui chega, por exemplo, a 70, por exemplo, né? Chegou a 70 graus, ele vai acionar, vai jogar um positivo para cá. Esse positivo vai acionar esse LED, um LED vermelho, e vai acionar esse relé. Esse relé, se você observar, ele está ligado diretamente no 12 volt. Então ele está jogando 12 volts para cá, que está alimentando o transistor drive, né? Que está alimentando esse circuitozinho bem aqui, ó. Deixa eu mostrar bem. Ele está alimentando esse circuitozinho bem aqui. Esse aqui, ó. Ele vai estar ligado no lugar dessa resistência e ele vai estar alimentando esse circuitozinho bem aqui. A partir do momento que aqui não tiver voltagem, basicamente vai sair só o terra. Então ele vai aterrar a base e vai cortar qualquer saída para cá, certo? É assim que funciona. Vamos voltando aqui. Então, bem, esse aqui a sonda joga um positivo para cá, que liga esse relé. O relé corta a alimentação da base e joga para cá. Na hora que ele joga para cá, ele se autoalimenta, ou seja, ele fica travado. Mesmo que aqui desligue e volte a ser negativo, aí nesse caso, daí fica esse diodo aqui, porque bem aqui vai ter corrente positiva, né? Mas para cá ela não passa, porque o diodo não vai deixar passar. Então aqui vai ter uma corrente negativa e aqui vai ter positivo quando o circuito estiver acionado. E não vai entrar em curto por causa do diodo. Eu acho que é isso. Qualquer coisa eu faço um vídeo explicando só o funcionamento da carga, da proteção. Depois que eu fiz esse projeto, eu fiz esse aqui, que é a parte do layout, pronta para fazer a PCB montada. Tá aqui a PCB em 3D. Esse tripódezinho, esse trimpote, eu acho que é a pronúncia, eles são, no Proteus mostra ele desse jeito, mas na prática eles não são assim, eles são diferentes. Eu vou colocar uma foto aí para vocês olhar. E é montado da seguinte maneira. Aqui é ligado a entrada de alimentação, nesse primeiro pino aqui. Aqui é ligado o GND, ou seja, o terra. O terra é da onde? O terra dessa carga aqui, tá, pessoal? O terra desse projeto aqui, da carga desse projeto inicial. O terra vai ser ligado exatamente aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, conector 06. Viu? Nossa plaquinha de proteção é o mesmo daqui, ó. Conector 06. Viu? Que é esse mesmo terra que está aqui conectado aqui. Então é só você seguir o nome dos conectores. Conector 1 vai conector 1, conector 2, conector 2, conector 3 com 3 e assim sucessivamente. Tá ficando já um pouco grande o vídeo, então vou tentar adiantar aqui. Que ponto, deixa eu mostrar para vocês aqui que ponto que vai ser ligado ali. Vai ser ligado bem aqui, ó, onde tinha resistência. Essa resistência agora ela sai daí e vem para cá. Ela fica bem aqui, ó, 1K. Certo? Então basicamente é o seguinte, você vai ligar esse ponto aqui
esse ponto aqui, né, certo? Nesse aqui que é o positivo. Você vai ligar esse ponto aqui, que é a saída. Basicamente é isso. Você vai ligar exatamente assim, tá? Aqui vai ter a primeira lâmpada, que é a lâmpada amarela ou laranja, e a lâmpada vermelha, que já é o de travamento, né, de acionamento de proteção do circuito. Aqui vai ter o tripódezinho que vai ajustar quando que essa lâmpada vai ligar, e aqui vai ajustar quando que essa lâmpada vai ligar e quando que vai acionar o relé para estar em proteção. Basicamente é isso. Se caso houver interesse, eu faço um vídeo tentando explicar um pouco melhor, tá? Como eu falei, é meu primeiro vídeo, eu não sei se eu vou continuar fazendo, mas caso você se interesse, eu posso fazer mais alguns, explicando o funcionamento. Tá aqui o layout simples, né, da proteção, e aqui o layout com já os conectores e tal, para poder montar a PCB. A PCB está aqui. Eu vou deixar na descrição o link para baixar todo esse material, caso alguém se interesse em fazer. E eu resolvi fazer esse vídeo simplesmente porque eu achei que estava ficando muito complicado já das pessoas entenderem. Esse é o primeiro vídeo, eu vou fazer uns 2 ou 3 vídeos mostrando a montagem, né, da placa e mostrando o funcionamento do projeto. Esse primeiro vídeo aqui é só para mostrar, só para explicar o circuito, tentar explicar. Não sei se expliquei direito. Qualquer coisa vocês falem no comentário e aí eu vou responder assim que possível, tá bom? É isso aí.